Oi, seja bem-vindo. Você sabe o que são desvios condicionais e para que servem? Sabe como utilizá-los em seus programas em C++? Quer aprender isso tudo? Então você encontrou o vídeo certo. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desvios condicionais em C++. Vamos lá. Então, aqui nós temos um diagrama de fluxo, né, que nos permite aqui visualizar o que seria um desvio condicional. Então, digamos que tu tem lá o teu código-fonte, né? Uma sequência de comandos, comandos, e em um certo momento você tem um teste lógico para fazer. E aí, a depender do resultado deste teste lógico, o teu programa, né, ele pode tomar uma direção ou outra, certo? Então, a isso a gente dá o nome de desvio condicional. Esse teste lógico, ele pode ser, por exemplo, idade é maior que 18? Se sim, faça uma coisa, se não, faça outra, certo? Então, para esses casos, né, em que o teu código-fonte, o teu programa tem que tomar uma decisão, a gente chama isso de desvio condicional. Nós temos o desvio condicional simples, que em C++ tem essa estrutura aqui que vocês estão vendo na tela. É if, e aí, entre parênteses, você escreve o teste lógico que você deseja fazer. Tá bom? E aí, o escopo deste comando if abre chaves e fecha chaves. Tudo que tiver dentro deste par de chaves são os comandos referentes ao escopo daquele if, certo? Então, desvio condicional simples é apenas if, teste lógico e o escopo aqui do comando. Show? Aqui ao lado nós temos um exemplo. Ó. Eu tenho um comando console output, ou seja, cout, e eu redireciono para o cout a mensagem de texto, digite a idade. Então vai ser impresso no computador do usuário, né? Digite a idade. Na sequência nós temos um console input, um cin, e eu estou redirecionando a entrada do console para dentro da variável de nome idade. Então, eu estou pedindo provavelmente para o usuário digitar alguma coisa e o que o usuário digitar no teclado vai ser redirecionado para dentro de idade. E aí aqui na sequência, então, ó, eu tenho um if, um desvio condicional simples. If idade maior ou igual a 18, e aí então, se esse teste for verdadeiro, ou seja, se o conteúdo da variável idade for maior ou igual a 18, escreve então na tela essa mensagem. É o maior da idade, certo? Então, bem simples aqui, né, o nosso desvio condicional simples, o comando if, ok? Vamos adiante. Desvio condicional composto. Como seria então o desvio condicional composto? É o mesmo if, só que agora nós temos um else, certo? Funciona mais ou menos assim. If, teste lógico, faça isso. Else, faça aquilo. Então, é mais ou menos assim. Se esse teste lógico for verdadeiro, faça o que está neste primeiro bloco e salta por cima do segundo bloco. Salta por cima do else, certo? Então, se esse teste for verdadeiro, executa esse primeiro bloco e ignora o que está no else. Se o teste for falso, ignora esse primeiro bloco e executa só o que está dentro do else. Ok? Então, a isso a gente dá o nome de desvio condicional composto. Desvio condicional composto porque é o if tem o else aqui junto também, certo? Aqui ao lado nós temos aquele mesmo exemplo anterior, só que agora utilizando um desvio condicional composto, né? Tem lá, digite a idade, aí o usuário digitou a idade, a gente guarda a idade dentro dessa variável aqui. E aí agora aqui nós temos um desvio condicional composto, né? Um if-else. Então, if idade maior ou igual a 18, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, executa este comando aqui dentro e ignora, né, o else, pula por cima do else. Porém, se esse teste aqui for falso, ignora esse primeiro trecho aqui e executa apenas o que está dentro do else. O que está dentro do else? É o que está dentro do par de chaves do else. Então, neste caso, vai executar este comando aqui. Certinho?
Bem simples, né? Vamos indentar? Então, aqui no lado nós temos esse mesmo código-fonte, né, que a gente analisou, acabou de analisar, escrito de uma forma não indentada. Perceba que está todo o conteúdo alinhado à esquerda. E desta maneira fica meio complicado aí de compreender, né, o que esse código-fonte faz, quais são os escopos dos comandos que o compõem. Então a gente não vai fazer dessa forma. Como que a gente vai indentar esse código? A gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Tudo que está em azul a gente vai deixar alinhadinho à esquerda, certo? O include, o namespace e a declaração do método principal aqui, o método main. O que vier dentro do método main, a gente vai deslocar à direita, certo? Então perceba ó, que todo esse conteúdo aqui está deslocado à esquerda, à direita, perdão, em relação àquele bloco, né, aquele conteúdo inicial. E, finalmente, né, quando se trata de um desvio condicional, o conteúdo que estiver dentro do escopo do if e dentro do escopo do else, a gente também vai deslocar para a direita, da forma como vocês estão vendo na tela. E assim a gente consegue visualmente perceber, né, mais facilmente onde inicia e onde termina o escopo, por exemplo, do if, onde inicia e termina, por exemplo, o escopo do else, onde inicia e termina o escopo do método main, certo? Utilizando então o recurso de indentação. Então convido a todos a cuidar, né, esse aspecto aí nos seus códigos-fonte. Então, agora aqui nós temos um exercício, né, para a gente colocar em prática isso que a gente acabou de ver. Desenvolva um programa em C++ que identifique se um valor informado pelo usuário é maior que zero ou não. Então, beleza. Vamos lá na nossa IDE tentar fazer este exercício. Vou pegar aqui um código-fonte novo e vamos lá. Include IOStream using namespace std int main return 0 e pronto, aqui tenho o esqueleto aqui do meu código-fonte definido. Este aqui é um exemplo, né? Então vamos lá, exemplos C++. Aqui vai ser o exemplo 005, número maior que zero. Assim. Beleza. Eu vou pedir para o usuário, então, digitar um número e eu vou avaliar se esse número é maior ou não, né, que zero. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar uma variável do tipo int e vai ser num. Simples assim. Eu vou usar o comando cout para imprimir uma mensagem na tela. Digite um número qualquer. E vou dar um cin para redirecionar aquilo que o usuário digitar para dentro de num. Beleza, tenho ali a mensagem na tela e já tenho ali a variável, né, que vai receber o que o usuário digitar. Agora eu vou ter que usar aqui um desvio condicional, né? Eu vou começar com um desvio condicional simples, que é aquele que diz o seguinte: if teste e aí o escopo aqui do comando. Esse é um desvio condicional simples, simples porque não tem else. Então o que eu vou testar aqui? Eu quero ver se o número é maior que zero, né? Então, if num maior que zero, o que eu vou fazer se o número for maior que zero? Eu vou dar um cout, número é maior que zero. Desta forma aqui. Simples assim. Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se eu tenho acentuação. Olha, eu tenho acentuação aqui, tenho aqui, lá em cima também tem acentuação. Então, o que eu vou fazer aqui no comecinho do código, já para corrigir os problemas de acentuação? Vou usar um set locale, que é qual? LCALL português. Dessa forma aqui. Salvei, F11 para compilar e rodar. Pronto, já está rodando. Digite um número qualquer, 6. Número é maior que zero. Show de bola, funcionou redondinho, a acentuação toda funcionando direitinho. Vou rodar de novo, F11. Vou digitar agora
menos 1. Rodou, né? Mas apareceu alguma mensagem quando eu digitei menos 1? Não apareceu nada, né? Por que será que não apareceu mensagem alguma? Bom, é só a gente olhar, ó. Olha o meu desvio condicional aqui. Ele está testando o quê? Ele está testando apenas se o número é maior que zero. Se o número for maior que zero, ou seja, se esse teste for verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que está dentro aqui deste escopo, né? Ele vai executar esse comando aqui, número é maior que zero, ok. Mas se esse teste aqui for falso, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai ignorar esse trecho aqui, né? Exato, e é o que está acontecendo aqui. Mas se eu quiser, por exemplo, que quando digitar um número que não seja maior que zero, ele escreva na tela, este número não é maior que zero. Como que eu faria aqui no código? Bom, é por isso que a gente viu o desvio condicional composto. A gente vai ter que usar o else, certo? O else vai pegar todo mundo que não foi capturado por este cara aqui. Então, se esse teste aqui for falso, o que ele vai fazer? Ele vai ignorar esse trecho e vai executar o que tiver dentro do else. Então, aqui dentro do else eu vou colocar este número não é maior que zero. Desta forma aqui, por exemplo. Vou dar um S, Ctrl S para salvar, né? Vou dar F11 para compilar e rodar. Deixa eu aumentar aqui a tela. Olha lá, digite um número qualquer. 12. 12 é um número maior que zero. Show de bola. F11 novamente para rodar de novo. Digite um número qualquer. Menos 5. Enter. Este número não é maior que zero. Agora ele está exibindo essa mensagem. Por quê? Porque eu estou usando um desvio condicional composto, né? Eu estou utilizando o else. Certo? Então, com esse exemplo aqui, eu espero que tenha ficado claro para vocês o seguinte. Quando tu estiver usando um desvio condicional, o teste lógico, se ele for verdadeiro, vai executar o primeiro bloco. Se o teste lógico der falso, ele vai executar o que tiver no escopo do else, ou seja, isso aqui neste caso. Beleza? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.